O inverno está batendo à porta da Ucrânia e da Rússia. Deve ser o tempo ideal para ambas as frentes se reequiparem, traçarem novas metas e objetivos e se preparar para o início do verão ucraniano. No entanto, tanto Kiev quanto Moscou possuem um problema. A indústria bélica está esgotada e a demanda é maior do que a oferta. A máquina de guerra da Rússia também adquiriu mais munições e parceiros, incluindo munições da Coreia do Norte. Muitos dos esforços de Moscou para comprar de volta armas russas ocorreram no momento em que a Ucrânia resistia a uma ofensiva das forças ucranianas no leste e no sul do país. Com essa ofensiva agora a diminuir, a Rússia procura então retomar a iniciativa no campo de batalha. Embora não seja claro se os novos fornecimentos darão a Moscou os recursos necessários para intensificar os seus ataques a partir do verão. Não se sabe se os resultados do aumento dos estoques de armas de Moscou visam intencionalmente aumentar o ritmo de ataque ou apenas manter o ritmo atual de guerra, ou seja, conter a contraofensiva ucraniana ao mesmo tempo em que ataca posições específicas que prejudicam a logística e a força das atividades ucranianas. A Rússia tem procurado recuperar peças e sistemas de defesa que exportou para países como o Paquistão, o Egito, a Bielorrússia e o Brasil, enquanto tenta reabastecer os enormes estoques de armas que estão sendo usados na guerra na Ucrânia. De acordo com Thomas Grove, jornalista investigativo do Wall Street Journal, em abril de 2022, uma delegação russa secretamente visitou o Cairo, no Egito, e se encontrou com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O encontro foi a pedido da Rússia e a delegação solicitou ao egípcio que devolvesse mais de uma centena de motores helicópteros russos que Moscou precisa neste momento para lutar contra a Ucrânia. Abdel Fattah concordou com o pedido e as entregas de cerca de 150 motores provavelmente começarão já no próximo mês de dezembro. Porém, existem algumas questões do Egito que precisam ser discutidas. O que este encontro significa? Essas conversações fizeram parte de um esforço mais amplo da Rússia para procurar a ajuda dos seus clientes de armas de longa data, que durante décadas compraram aviões, mísseis e sistemas de defesa aéreas russos, tornando Moscou o segundo maior exportador de armas do mundo. Ao longo do ano, a Rússia manteve conversações com autoridades do Paquistão, Bielorrússia e Brasil para tentar então adquirir motores para o ataque russo e transportar helicópteros que as suas forças perderam para as defesas ucranianas no início da guerra. Isso significa que a Rússia passou décadas a construir o seu comércio de armas e agora está voltando em segredo para os seus clientes, tentando comprar de volta o que lhes venderam. É algo surreal. Em outros casos, a Rússia sacrificou parte do seu precioso negócio de exportação de armas ao esforço de guerra, redirecionando as armas destinadas à Índia e à Armênia para a linha de frente da Rússia. Certamente Moscou analisou as consequências disso. Por exemplo, no caso da Armênia, o Azerbaijão levaria certas vantagens na disputada região de Nagorno e então os russos escolheram seu lado. O esforço para encher o seu arsenal através de requisições, exportação e recompras coincide com o aumento da produção da Rússia de munições, peças sobressalentes e sistemas de armas para apoiar um conflito que entrará em breve no seu terceiro ano e que está a queimar enormes quantidades de material. A máquina de guerra da Rússia também adquiriu mais munições e parceiros, incluindo munições da Coreia do Norte. De acordo com os dados investigativos do Wall Street Journal, o Brasil recebeu uma delegação russa. E qual então foi a posição do governo brasileiro? Lula deve devolver os motores? Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. Sem informar exatamente quando uma delegação de russos secretamente pousou no Brasil e quem participou dessas conversas, as autoridades de Moscou se dirigiram até Brasília para então tratar sobre a transferência reversa de motores e helicópteros. As conversações entre as autoridades não atenderam exatamente os objetivos do Ministério da Defesa da Rússia.
Isso porque Moscou pediu ao Brasil que recomprasse 12 motores helicópteros militares Mi-35M que Brasília desativou em 2022. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que o país recusou, em linha com sua política contra o envio de armas para qualquer um dos lados do conflito. No entanto, como aconteceu com o Egito, muitas informações não foram reveladas. Em fevereiro de 2022, no mesmo mês do início da guerra na Ucrânia, a Força Aérea Brasileira decidiu aposentar o único modelo de aeronave russa que já esteve em sua frota, o Mi-35M Hind, versão de exportação do lendário Mi-24, com apenas 12 anos de operação. O helicóptero de ataque, mas que também leva até 8 soldados, tem design único e exótico. Poucos equivalentes ocidentais conseguem despejar poder de fogo e desembarcar tropas igual a ele, tornando um vetor valioso. A Bielorrússia de Lukashenko, uma das nações mais leais e aliadas da Rússia, vendeu 6 motores helicópteros de transporte pesado Mi-26 para Moscou. A necessidade de armas da Rússia também atingiu as suas exportações, em alguns casos fazendo com que Moscou não cumprisse os acordos, especialmente no que diz respeito aos sistemas de armas para as forças terrestres. As exportações de armas russas provavelmente atingiram apenas 8 bilhões de dólares no ano passado, quase metade do nível de 2021 de 14,5 bilhões de dólares. O ritmo operacional da frota de asas rotativas da Rússia é bastante elevado, especialmente desde o início da ofensiva ucraniana, quando foram utilizadas juntamente com trincheiras e minas para abrandar os avanços. Como já destacado aqui, por exemplo, a Armênia recebeu poucos ou até nenhum carregamento de munições da Rússia para sistemas de lançamento de múltiplos foguetes, como o Grad e o Uragan. Como resultado, as forças armênias ficaram sem armas em setembro, quando o Azerbaijão retomou o controle de Nagorno-Karabakh, um enclave praticamente armênio. O porta-voz do governo egípcio, Dia Hashvan, recusou-se a comentar se o Egito estava devolvendo os motores. Disse que Cairo não comprometeria sua própria segurança, dadas as várias ameaças regionais à sua porta. Mas apesar da recusa, autoridades ligadas direto ao governo garantiram que deve ser entregue 150 motores a partir de dezembro deste ano. Desde o início da invasão russa, os helicópteros têm sido parte integrante das forças da linha de frente da Rússia, o que nos primeiros dias da guerra os tornou vulneráveis às defesas aéreas ucranianas. A Rússia perdeu mais de 100 helicópteros nas primeiras semanas do conflito. À medida que a linha de frente se endurecia, a Rússia utilizou seus equipamentos de asas rotativas para disparar mísseis Vickers guiados por laser e os eficazes mísseis leves multiusos guiados por trás da linha de frente. Os mísseis foram fundamentais para a Rússia derrotar a ofensiva da Ucrânia durante o verão e foram usados em maior número na tentativa de Moscou de retomar a cidade de Avdiivka, no Donbas, há várias semanas, nas primeiras operações ofensivas do país em meses. Gostou desta análise? Está preparado para receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação. Entre em nosso Telegram e no WhatsApp com os links que deixamos aqui nos comentários.